Shalom, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui juntinhos mais uma vez, aleluia. Eita glória, que coisa tremenda. Apesar dos pesares, estamos aqui, meu irmão, firme, hein? Não recue. Deus é contigo. A promessa se cumprirá nas nossas vidas, creia nisso. Então aproveite aí e olhe para o irmão ou para a irmã que está aí do seu lado e diga: 2020 é o ano da promessa do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso, agora aponte para você mesmo e diga: 2020 é o ano da promessa do Senhor na minha vida. Fale assim, profetize na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, porque vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, então a palavra do Senhor de hoje está em Jeremias capítulo 17, do versículo 4 até o versículo 18. Glória a Deus. Antes de começar a palavra, eu quero falar algo interessante para vocês, que às vezes tem pessoas que leem e não conseguem compreender a Bíblia, principalmente o livro de Salmos e também o livro dos profetas. E você tem que entender o seguinte: às vezes o profeta está falando e em seguida Deus dá uma resposta e ele começa a falar a resposta de Deus. Aí às vezes parece que a coisa está meio desconexa, a pessoa diz: o que ele está dizendo aqui? Não estou entendendo. Uma hora ele estava perguntando uma coisa, agora ele já está respondendo, já está dizendo que Deus está dizendo isso. É porque é assim que funciona. O profeta questiona a Deus, o profeta conversa com Deus ali, e aí em seguida Deus responde, e no mesmo texto ele dá a resposta daquela pergunta que ele fez. Então é preciso a gente entender isso, para a gente poder compreender o significado do texto. Amém? Então começa assim, a partir do versículo 4, Jeremias 17, versículo 4. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste da minha ira arderá para sempre. Ou seja, isso aqui já é Deus falando com o profeta. E Deus continua dizendo no versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como uma tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitada. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadigará e nem deixará de dar fruto. Que tremendo! Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não de maneira reta. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Aí vem o profeta falando agora, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim, olha Deus falando agora, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí o profeta falando agora, versículo 14. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face, Senhor. Mas não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição.
Eita Jesus, glória a Deus, palavra forte. Quantos compreenderam? Amém? A gente vai destrinchar isso aqui, mas primeiro nós vamos falar algumas coisas interessantes. Você sabe que nesse ano de 2020 Deus nos deu um tema, e o tema é 2020, o ano da promessa. Aleluia, glória a Deus. E cada bimestre Deus nos deu um subtema. Então no mês de janeiro e fevereiro, Deus nos disse para ministrar sobre libertação. E a palavra-chave que Deus nos deu foi João capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus se apresentou aos judeus que nele creram e disse a eles, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente percebe com isso que Jesus ele busca discípulos, ele busca pessoas que querem seguir os seus ensinamentos. E ele diz que através desse ensinamento a pessoa vai conhecer a verdade e ele vai ser liberto através dessa verdade. Então é uma direção que Deus vai dar para cada um em nome de Jesus através da sua palavra. E no mês de março e abril Deus nos deu um outro subtema, nos pedindo para ministrar sobre transformação. E a palavra base que Deus nos deu foi Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E aí em seguida ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, se transforme pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém, amados? É a mesma coisa que Jesus falou praticamente ali, que conhecereis a verdade vos libertará. Apóstolo Paulo fala a mesma coisa que Jesus falou, com outras palavras, dizendo que a gente tem que ser transformado e renovado no entendimento, para que a gente possa receber a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus por isso. Foi tremendo, Deus foi dando vários subtemas em cima dessa palavra durante esses meses de março e abril. Agora para o mês de maio e junho, Deus nos disse, ministre sobre identidade. Para que a gente possa receber essa promessa, é o ano da promessa, Deus pediu para fazer uma revisão a todos sobre identidade. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. E hoje a palavra que Deus nos deu foi como conservar a minha identidade. E em cima disso nós vamos trabalhar esse tema na palavra de Jeremias capítulo 17, do versículo 4 até o versículo 18. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então vamos lá. Ele começou o texto falando da seguinte maneira, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste da minha ira arderá para sempre. Ou seja, Deus chamando a atenção de Jeremias que a única maneira do homem perder a herança que Deus prometeu a ele, ou seja, todos nós temos uma herança, todos nós temos uma promessa, Deus tem uma promessa para a vida de cada um de nós, e essa promessa é uma herança que Deus nos dá, é algo sobre a nossa vida, e Deus disse que a única forma da gente perder essa herança, somos nós mesmos que fazemos isso pelas nossas atitudes e ações, ou seja, o diabo não tem como fazer você perder a sua herança, pessoa nenhuma tem como fazer você perder essa herança, não, Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas você mesmo pode impedir dessa herança chegar em você, por causa das suas atitudes e ações, você pode se rebelar contra Deus e Deus vai e trava a promessa que Ele tem sobre a vida da pessoa, até a pessoa voltar a tornar os caminhos, porque Deus está falando aqui para Jeremias, porque você acendeu a minha ira com as suas atitudes e ações e o fogo arderá, e Deus está chamando a atenção de Jeremias. Em seguida, ele fala para Jeremias assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, são coisas interessantes. Primeiramente ele diz assim, maldito é o homem que confia no homem, ou seja, o homem que em vez de confiar em Deus, confia em outros homens. A palavra do Senhor diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós temos que entender que a nossa confiança deve estar plena em Deus, que Deus sempre vai estar dando o trajeto certo para a nossa vida, independente das coisas que aconteçam. Amém? E em seguida ele diz assim, ele diz, maldito é o homem que confia no homem, e em seguida ele diz assim, e faz da carne o seu braço, ou seja, porque fazer
da carne o seu próprio braço. O que é isso? Significa dizer que é o homem que confia em si mesmo. Ou seja, tem homens que confiam em outras pessoas, outros confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam em riquezas, mas também tem homens que confiam em si mesmo, se acha o cara, se acha o todo-poderoso, se acha que pode fazer, pode acontecer, e não entende que a vida dele é um sopro. A vida dele é um sopro que vai e se esvanece da noite para o dia. O cara dorme e não acorda. Como é que você tem poder para fazer? A Bíblia diz que isso é presunção. Lá em Tiago, a Bíblia diz que fala que o homem é presunçoso, que o homem deveria dizer assim, se Deus nos permitir, amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo, se Deus nos permitir. Enquanto o homem diz assim, amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo, isso é presunção. A Bíblia diz que isso é presunção. Então o homem fica confiando em si mesmo, achando que amanhã ele vai acordar e vai resolver todos os problemas que ele arquitetou que devia resolver. E não é assim. A nossa vida, ela é muito frágil. E nós precisamos entender isso, precisamos realmente colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Deus é aquele que pode guardar o nosso sono, Deus é aquele que pode nos dar o fôlego de vida, Deus é aquele que pode nos fazer levantar no outro dia cheio de saúde e disposição para realizar tudo aquilo que foi planejado, para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, ou seja, o homem que confia em outro homem, o homem que confia em si mesmo, e esse homem ele aparta o coração dele do Senhor, ou seja, a confiança dele não está em Deus, então vai ser problema para ele. E olha o que Deus disse que acontece com a vida desses homens que apartam o coração de Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele diz assim, porque ele será como uma tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes ele morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitada. Misericórdia. Significa dizer que a vida desse homem estará toda travada, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Muitos problemas se levantarão e não haverá quem o salve. Mas olha o que o versículo 7 diz. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só, ele está dizendo aqui que bendito, ou seja, bem-aventurado, é aquele homem que confia no Senhor, que coloca a esperança dele no Senhor, ou seja, amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer tal coisa. Isso é que Tiago fala. Tiago diz que é muita presunção quando o homem diz, amanhã eu farei isso, vou fazer aquilo. Ele diz que esse homem é presunçoso, mas aquele homem que diz, se Deus nos permitir, amanhã faremos isso e aquilo outro. Esse homem, a esperança dele é no Senhor. Esse homem é um homem que confia no Senhor, que sabe que Deus é o único que pode dar esse fôlego de vida, Deus é o único que pode fazer esse homem acordar no outro dia e ter força suficiente, saúde suficiente para realizar as atividades que ele planejou. Então esse homem, que ele está dizendo aqui, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele está dizendo aqui, esse homem, como é que vai ser a vida desse homem? Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas. Olha que coisa tremenda. E que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão ele não se afadiga e nem deixará de dar o seu fruto. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que esse homem cuja esperança é o Senhor, esse homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E quem é essa água? Essa água é o próprio Deus, essa água é o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos abençoa. Quantos aqui se lembram que quando Jesus teve o confronto com Satanás, que Satanás virou para Jesus e disse assim, se tu é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus olhou para a cara de Satanás e disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tremendo, né? O que é que ele respondeu para Satanás em outras palavras? A palavra de Deus está dizendo que a gente deve obedecer o que sai da boca de Deus e não da boca do diabo. Eu não vou te obedecer, eu não sou abestalhado. Ou seja, Jesus tinha poder para fazer as pedras se transformar em pão? Sim, tinha poder, ele podia fazer aquilo. Mas só que se ele fizesse, ele estaria obedecendo a Deus ou ao diabo? Amém? Você entendeu? Pois é, ele não fez por causa disso. Por isso que ele diz assim, está escrito. Olha a defesa de Jesus. Está escrito. Olha quando ele fala isso. Como é tremendo quando ele fala. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é Deus que vai sustentar o homem pelas suas ações poderosas na vida dele. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tremendo isso, né? Então ele está dizendo aqui que esse homem,
ele não se afadigue nem deixa de dar frutos. Amém? Agora no versículo 9 vem uma bomba, e ele fala aqui: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ele está dizendo que o coração do homem é enganoso. Amém? Aí você vai compreender, agora você vai compreender. Pastor, o senhor falou que o tema é como conservar a minha identidade. O que tem a ver essas palavras com identidade? Bom, como você conserva a sua identidade? Obedecendo a palavra do Senhor. O varão que não tem conhecimento, o homem de Deus que não tem conhecimento da palavra do Senhor, ele é muito facilmente enganado por Satanás. Por quê? Aonde é que Deus trabalha no ser humano? Deus trabalha no ser humano aonde? No intelecto. A palavra dele, ele vem, traz a palavra e coloca a palavra dele na mente do homem. Para que ele coloca a palavra na mente? Para essa palavra descer da mente e vem para o coração e limpar essas coisas más, perversas que tem no coração do homem, que é totalmente fora daquilo que Deus ordena o homem fazer. E quem é que planta essas coisas más no coração do homem? É Satanás. Satanás vai e ele semeia as coisas ruins no coração do homem. Por isso que ele está dizendo aqui que o coração do homem ele é perverso. Então o inimigo está o tempo todo semeando coisas ruins no coração do homem. E quando o homem não tem conhecimento dessa palavra, essa palavra não pode descer e não pode lavar, limpar o coração do homem. A palavra do Senhor diz em Salmo, diz assim, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que um homem pode ser limpo de coração? Todos nós aqui temos maus pensamentos, todos nós aqui, se a gente fizer uma enquete aqui, a gente vai saber que todo mundo pensa coisa ruim. Né? Interessante isso. Todos nós. Por quê? Porque na verdade não somos nós que pensamos. Porque se você parar para pensar e dizer assim, vem cá, por que eu penso essas coisas ruins? Né? Porque não vem de você, na verdade são dardos inflamados que vêm, o maligno lança dardos no coração do homem para que esses pensamentos ruins venham, essas coisas ruins venham, e o cara faça isso e faça a vontade do inimigo. E aí o que Deus fala? Se você tem o domínio da palavra, por isso que Jesus disse, está escrito, se você tem conhecimento da palavra, você diz, peraí, que sentimento é esse que está aqui no meu coração? A palavra do Senhor não diz isso, a palavra do Senhor diz tal coisa, então a palavra vem e lava, arranca essa coisa mal, então você vai passar a ser um bem-aventurado, porque a palavra de Deus vai vir e vai limpar o teu coração, você vai ter um coração puro e você verá a Deus, é o poderoso isso, o que é poderoso é exatamente isso, você verá a Deus, porque a palavra vem, desce da mente e vem ao coração e ela lava o coração, tira os maus pensamentos, tira aquilo que Satanás mete no coração do homem para o homem fazer o mal. Então Deus vem e limpa através da sua palavra e o homem fica com o coração puro e os pensamentos que vêm no coração do homem agora é a vontade de Deus. Amém? É assim que funciona e nós precisamos entender como funciona isso. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou sentindo no meu coração de fazer tal coisa. Irmão, cuidado. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Cuidado, muito cuidado. Coloca esse pensamento que está no teu coração em confronto com a palavra. Veja o que Deus diz na palavra. Por exemplo, se vem um pensamento no seu coração de você sair da sua igreja, por exemplo, e você vê o que na palavra está escrito. A palavra diz que bem-aventurado é aquele homem que vela nas portas da casa do Senhor. Ou seja, velar, o cara, antes de abrir as portas, ele está lá velando, ou seja, ele está vigiando para que a porta abra para que ele entre. E aí vai vir um pensamento no seu coração de você sair da igreja, quando Deus diz que o homem já é bem-aventurado por estar na porta esperando a hora da entrada. Esse pensamento vem de Deus, irmão? Vigie com relação a isso, irmão. Deus não coloca esses pensamentos, Deus não fala isso. Se Deus quiser que você saia da sua igreja, Ele vem diretamente falar com você. Ele não vai dar recado. Deus não é menino de recado. Deus não manda recado, não. Ele vem diretamente e fala. Ele vem através de sonho, Ele vem através de visão, Ele vem através de pessoalmente. Ele vem e fala com você pessoalmente, Ele fala com você poderosamente. Então, por isso que Ele deixou a palavra dEle. Então, como eu conservo a minha identidade de homem de Deus? A minha identidade é conservada pela palavra. É a palavra que me santifica, é a palavra que purifica, é a palavra que lava o meu coração.
Não sei se você se lembra, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, e Pedro puxou o pé dizendo, não, o Senhor não vai lavar meus pés, e Jesus diz assim, olha, se você não permitir eu lavar os seus pés, você não tem parte no reino comigo. Aí ele vira para Jesus e diz assim, não lava só meus pés, lava a cabeça, lava os ombros, lava, Pedro já queria ser lavado todo, e Jesus diz assim, vocês já estão lavados pela palavra. Significa dizer que a palavra já tinha vindo, já tinha tirado os maus pensamentos do coração deles, né? A palavra já estava na mente deles para descer, para tirar os maus pensamentos, para lavar o coração deles dos maus pensamentos. Amém, querido? Não é poderoso isso? Então nós devemos vigiar nessas coisas que vêm no nosso coração, essas vontades, essas coisas que vêm no coração. A vida do homem de Deus, ela está baseada em decisões, e nossas decisões, elas têm que estar filtradas de acordo com a palavra, de acordo com a direção da palavra, ou seja, a palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é o timão, é a direção que nós devemos seguir. Então, por isso, toda vontade que vem no nosso coração, nós temos que confrontar com a palavra de Deus para ver se realmente isso vem de Deus. Então, se está vindo no meu coração que eu devo matar alguém, a Bíblia diz o quê? Não matarás. Que é isso? Que pensamento é esse que está vindo no meu coração de matar alguém? É de Deus isso? Não é, porque Deus não vai falar isso no meu coração. A palavra de Deus já está aqui na minha mente, não matarás. A palavra de Deus tem que descer da mente e limpar essa palavra que está no coração e purificar esse coração para que nós possamos fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus vem e ordena a gente fazer. Então a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o meu próximo. Por quê? Que desejo é esse de matar? E outra coisa, a palavra de Deus vem e manda você rejeitar o seu marido, rejeitar a sua esposa. A palavra de Deus diz o que a respeito disso? A palavra de Deus diz que eu tenho que amar a minha esposa, a palavra de Deus diz que a esposa tem que honrar o marido. Então, se está vindo desejo no coração que é contrário a isso, não é Deus que está falando. Quem é que está falando? É aquele que é o engano, o pai do engano, o pai da mentira. Ele vai falar ao coração das pessoas, para as pessoas fazerem as coisas erradas. E se você não tiver conhecimento da palavra, você vai cair nesse engano e você vai desagradar ao coração de Deus e você vai acender a ira de Deus contra você. Então, acorde, irmão, enquanto é tempo, esteja alerta às coisas. A Bíblia diz, está claro, ele deixa claro, Deus fala claramente que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Agora veja o que ele diz aqui na sequência, ele diz assim, eu, Senhor, esquadrinho os corações e eu provo os rins, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que coisa tremenda, poderoso isso. Deus, ele sabe exatamente o que faz com a gente, irmão. Ele sabe exatamente a direção certa. Ele sabe a coisa certa para a nossa vida. Veja só o que tem lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim no versículo 11. Jesus diz assim no versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Amém? Isso é que ele fala no versículo 11. E aí no versículo 15, Pedro vem para ele e disse, explica essa parábola. E Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendestes que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Amém, queridos? Então veja bem, porque Jesus sabe que a sede aonde o inimigo trabalha no homem não é na mente. O inimigo não trabalha na mente do homem, o inimigo trabalha no coração do homem. Amém? O inimigo, ele lança seta no coração do homem. Vocês se lembram que no domingo retrasado, nós fizemos um vídeo culto falando, não perca a sua identidade. A palavra estava lá em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 37, que falava da história do filho do rei Davi, Absalão, que Absalão, ele foi contaminado, Satanás contaminou o coração dele, e Absalão começou a maquinar contra o próprio pai, o trono do próprio pai.
Ele começou a ganhar o coração das pessoas ali na porta de Jerusalém. Antes das pessoas irem conversar com Davi a respeito dos negócios, Absalão começou a tentar roubar o coração dos homens ali na porta. E começou a ter o desejo de querer julgar, de querer fazer as coisas em Israel, que era o que o pai fazia. Ou seja, ele começou a desejar o trono antes da morte do pai. Antes do pai morrer, ele começou a desejar o trono. E a Bíblia diz que isso veio ao coração dele. Quem foi que trouxe isso? Quem é que traz ao coração de um filho trair o próprio pai? Tentar contra a vida do próprio pai. Ele tentou matar o próprio pai. E você se lembra como é que foi a morte de Absalão? A Bíblia diz que Absalão veio com a mula correndo, fugindo na hora da batalha. Ele veio fugindo e ele passou debaixo de um carvalho e ele tinha um cabelão grande e o cabelo dele enganchou no carvalho, ele ficou pendurado, a mula foi embora, ele ficou pendurado. E aí veio Jonas, a Bíblia diz que Jonas lançou 3 dardos que pegaram exatamente aonde? No coração de Salomão. Impressionante isso, né? Satanás lança os dardos no coração do homem para o homem sair da rota, perder a promessa, perder a herança dele, né? Olha como a gente começou o versículo. Assim por ti mesmo, tu te privarás da tua herança que te dei. Absalão tinha uma herança que ele ia receber do pai dele. Absalão já tinha uma herança, mas ele perdeu essa herança porque ele recebeu os dardos do maligno no seu coração e intentou contra a vida do próprio pai, e ele foi morto com 3 dardos no coração. Engraçado. Por que 3 dardos? Se pergunte aí. Por que 3 dardos? Tem uma conexão aí, eu vou deixar para Deus te revelar isso aí. Deus vai te revelar isso aí. Por que 3 dardos? Por que não foi só um e matou ele de vez? 3 dardos no coração. Isso significa exatamente os 3 dardos que ele tomou de Satanás para poder perder a rota e perder a esperança. Ele foi ferido pelas próprias coisas que ele permitiu entrar no coração dele. É forte isso aí, irmão. Mas isso aí é outra situação. Mas a gente precisa se concentrar aqui para não perder o foco. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui ele está falando, Deus está falando que ele esquadrinha o coração do homem.